Como medida de prevenção ao novo coronavírus, em Vitória da Conquista, o uso de máscara se torna obrigatório nas ruas, nos ônibus e em estabelecimentos comerciais considerados essenciais. A ação social distribui alimentação gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade social aqui em Vitória da Conquista. E você vai ver ainda a saúde mental na pandemia. Aqui no UES Notícias você vai conferir dicas de especialistas para os cuidados que devem ser tomados nesse período de isolamento social. Hoje é terça-feira, 28 de abril, e o UES Notícias começa agora. Olá, seja bem-vindo ao UES Notícias, aqui é informação, formação e conhecimento. A Prefeitura de Vitória da Conquista recebeu 10 mil novas doses da vacina contra a influenza e retomou a campanha hoje. Todas as unidades de saúde da cidade e da zona rural receberam as novas doses para os grupos prioritários, além de motoristas e cobradores de ônibus, também fazem parte dos grupos prioritários, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, profissionais da Força de Segurança e Salvamento, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e caminhoneiros. Lembrando que os idosos e os trabalhadores de saúde que não conseguiram se vacinar na primeira etapa da campanha também poderão ser imunizados a partir de hoje. Mais uma medida de proteção foi implementada pelo Poder Público Municipal. Desde o dia 23 de abril, quem precisar entrar em ônibus ou estabelecimentos autorizados a funcionar neste momento de isolamento social deve usar máscaras. A obrigatoriedade foi estabelecida pelo Decreto número 20.265, publicado no Diário Oficial no último dia 19 de abril e tem como objetivo reduzir a circulação do vírus no município e proteger a população. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Thiago Henrique. Os conquistenses terão que se acostumar. Sair de casa só com máscaras de proteção. Agora é lei. E pelas ruas tem brancas, coloridas, de pano, descartáveis, de todos os tipos. É importante porque você previne a sua saúde, a dos seus colegas e de quem estiver perto de você, né, e da família também. É uma medida super importante, né, para preservar a nossa saúde e das pessoas que estão próximas da gente. Vitória da Conquista entra para a lista das cidades onde o uso de máscaras pela população é obrigatório. O decreto do uso de máscaras aqui em Vitória da Conquista começou a valer na quinta-feira, 23 de abril. Quem estiver andando pelas ruas, supermercados, farmácias, bancos ou até mesmo usando o transporte coletivo deverá usar o item de proteção. Quem não utilizar as máscaras poderá ser impedido de entrar nesses estabelecimentos. O decreto também vale para táxis e veículos de aplicativos. A medida tem o objetivo de reduzir a circulação do vírus no município e proteger a população. O cumprimento do decreto é de responsabilidade dos comerciantes e motoristas. Esse estabelecimento comercial aprovou a medida. Essa medida é importante porque a transmissão do vírus ela é feita em contato com os olhos, o nariz e a boca. Então, por conta disso, quando a máscara ela tem um efeito de quê? De estar, no caso, tapando o nariz e a boca, impedindo com que essa proliferação dos vírus aconteça. De acordo com a gerente, a farmácia tem seguido as recomendações e os clientes têm entendido a necessidade de usar as máscaras. Entramos em contato com todos os funcionários, colaboradores, colocando as medidas como usar álcool gel na entrada do estabelecimento e também todos os clientes devem entrar com máscara. Aqueles que não estiverem com máscara, ele não pode adentrar a farmácia. Inclusive, todos os meus funcionários, eles assinaram um comprovando que todos eles receberam os EPIs necessários para estar, no caso, evitando o contato com esse vírus e também deixando de proliferar esse vírus. A nossa reportagem observou algumas pessoas sem máscaras e outras usando de forma irregular. A máscara é de uso individual e não é para ser colocada e tirada a toda hora. A recomendação do Ministério da Saúde é que a população use máscaras de algodão, que também funcionam como barreiras de propagação da doença. A enfermeira Juliana Oliveira faz um alerta sobre a importância do uso delas. E hoje a gente tem as máscaras de tecido, que com esses decretos a maioria da população vai para a rua usar máscaras de tecido.
O pano, né, ele diminui a passagem de organismos para o ambiente, mas, no entanto, ele não tem uma função de barreira completa. Para manipular a máscara de tecido, o ideal é lavar mãos, né, sempre lavar as mãos, manipular sempre pelo elástico. Ao tirar a máscara, né, ao você retirar a máscara, quando você retirar, dobrar a parte que ficou perto da boca, né, para dentro, levar para casa, lavar com água, sabão, colocar de molho no hipoclorito e, após secar, passar ferro dos dois lados da máscara. O uso da máscara diminui, sim, essa infecção, mas o isolamento social ainda continua sendo a melhor maneira de se conter ou achatar a curva da epidemia. E só para dizer a vocês que aqui na TV UESB eu estou apresentando o jornal, estou sem máscara neste momento, mas durante toda a produção do jornal e também toda a equipe de edição, o pessoal da técnica, até quem está aqui comigo operando o TP, todos estão utilizando máscara. Então assim que terminar o jornal, eu volto a utilizar a minha máscara e reforçamos aqui a informação, você que está em casa, se for sair, use máscara, porque a máscara pode salvar a sua vida e a vida de outras pessoas. Então vamos lá para a próxima notícia. Em resposta à pandemia, surgem muitos exemplos de solidariedade. E aqui em Vitória da Conquista, um grupo de voluntários transforma a preocupação com o próximo na forma de carinho com a entrega de kits de higiene pessoal e máscaras e sopa. Confira na reportagem. Luiz José Neto, há 52 anos, estou há 35 dias na rua. Eles vivem muitas das vezes na invisibilidade, expostos ao frio de Conquista e aos perigos da rua. Foi pensando neste grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade social que em 2017 nasceu o grupo Cheios de Amor. O nosso grupo, ele tem o objetivo de levar um pouquinho de felicidade a esses moradores de rua. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente sentiu mais necessidade de estar distribuindo cestas básicas, alimentos. Nosso grupo não se restringe a só isso, porém a gente tem intensificado mais ainda durante esse período para os moradores de rua. Eles circulam pela cidade nesse caminhão baú. Desta vez, o grupo realizou a entrega de kits, compostos por produtos de higiene pessoal, além da doação de água e a entrega da tradicional sopa. E pensando no combate à Covid-19, a população em situação de rua recebeu também máscaras e álcool em gel. Sim, como a gente está no momento morador de rua, esse item vai ser facultativo para a nossa segurança, entendeu? E para a segurança das próprias pessoas que passam na via pública. A gente pode observar que esse pessoal não tem nenhuma casa, um pessoal que não tem nem o que comer. Como pensar em ter máscara, em ter álcool em gel e se proteger? Então, assim, é o mínimo que a gente pode estar fazendo diante desse problema mundial. Mais do que ajudar a combater a Covid-19, eles ajudam a combater a fome, o abandono e a indiferença. Não tem palavra que eu possa descrever a gratidão que é para a gente estar fazendo esse tipo de trabalho. Assim, se para eles é bom, para a gente é infinitamente melhor. É muito gratificante, é um aprendizado enorme. Eu acho que muda um pouco o nosso jeito de ser, o nosso olhar para a vida. É pensar também o que é bom para a gente pode pensar um pouquinho o que é bom para o outro também. Eu quero agradecer a todos que saíram de suas casas, a própria televisão que veio aqui, entendeu? Fazer essa iniciativa e essa ação pra gente, entendeu? Porque não é fácil não. E assim, a gente tem que ter mais cuidado e ter mais cabeça. Quando a gente sai na rua, sai com máscara, entendeu? Usar os produtos de higiene em geral, entendeu? E agradecer a alimentação e os produtos de higiene pra gente. Ele diz que a gente precisa do maior cuidado com o próximo. Agora chegou a vez da previsão do tempo, você confere como fica o tempo e a temperatura aqui em Vitória da Conquista e em outras cidades da região. Em Vitória da Conquista, o friozinho voltou. Chove leve em alguns pontos da cidade. A temperatura varia entre 16 e 23 graus. Acompanhe agora a previsão para outras cidades da região. Tempo nublado e chuvas isoladas em Brumado. A menor temperatura registrada na cidade é de 18 graus e a máxima de 26. Em Itambé, céu com muitas nuvens e chove na cidade.
A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 26 graus. Céu nublado em Poções. Os termômetros registram a temperatura mínima de 17 graus e a máxima de 24. E no próximo bloco você confere o boletim atualizado da Covid-19 e ainda uma matéria falando sobre a saúde mental nesse período de isolamento social. O intervalo é rápido, não saia daí. Espaço Solidário. Em tempos de Covid-19, queremos ajudar você, autônomo e pequeno empresário, a manter o isolamento social, mas reduzindo suas perdas econômicas. Para isso, estamos oferecendo, sem custos, espaço em nossos veículos para você divulgar seus serviços e seus contatos. Entre em contato com o nosso WhatsApp 77 3424 8763. Valorize o comércio local. Ajude o pequeno empreendedor. Espaço Solidário. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje, por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Estamos de volta com o MES Notícias e a situação do coronavírus aqui em Vitória da Conquista é preocupante. Você vai conferir aqui agora no telão comigo os dados atualizados do boletim que a Secretaria Municipal de Saúde divulgou. Os casos notificados em Vitória da Conquista hoje são 559, ontem eram 543. Casos confirmados hoje são 30, ontem eram 28. Casos descartados são 455 hoje, ontem eram 452. Aguardam resultados 49, ontem 42. Aguardam coleta 25, no boletim de ontem estava constando 21. Curados 20, o dado continuou o mesmo. E a situação que a gente percebe mais séria é aqui na questão de óbitos. Ontem tinha apenas um óbito registrado e hoje nós já temos 3 óbitos. Eu vou passar para vocês aqui algumas informações sobre esses 3 óbitos que ocorreram por conta do Covid-19. A primeira vítima fatal do município faleceu no dia 13 de abril e tratava-se de um homem de 69 anos. Já a segunda morte, que foi confirmada, ocorreu na quinta-feira, dia 23 de abril, era um senhor de 76 anos. E anteontem, no último domingo, dia 26 de abril, a terceira paciente veio a óbito, que era uma mulher de 62 anos. As 3 pessoas possuíam comorbidades, doenças relacionadas que podem agravar a situação do coronavírus. E com esses resultados, o município passa a ter 30 casos confirmados da Covid-19, como a gente mostrou aqui em nossa cartela. E ainda falando sobre o coronavírus aqui em Vitória da Conquista, as epidemias costumam provocar pânico na população, principalmente quando não se tem um total conhecimento sobre a doença, como é o caso da infecção causada pelo novo coronavírus. Esse tipo de situação pode nos abalar, causando estresse, ansiedade, mas como podemos preservar a nossa saúde mental neste período de isolamento?
A repórter Aline Ferraz traz as informações. Em meio à pandemia, os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Toda a situação pode afetar também a saúde mental das pessoas, aumentando a ansiedade, insegurança, tristeza e outros sentimentos diante do isolamento social e das incertezas. O fato de estarmos vivendo essa pandemia com todo o cortejo de acontecimentos, né, de indecisões, de informações, contra-informações, isso é um forte estressor que claramente pode desencadear episódios de ansiedade importantes, tanto aquela ansiedade crônica que nos acompanha no dia a dia, como momentos de forte ansiedade aguda, aquilo que nós chamamos de episódios de pânico, por exemplo, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas de forma ainda muito mais intensa naquelas pessoas que já possuem esse tipo de patologia, né? Os transtornos de ansiedade, o transtorno de pânico. Durante a pandemia é esperado que estejamos frequentemente em estado de alerta, preocupados, ansiosos, estressados e com a sensação de falta de controle frente às incertezas do momento. Um estudo da Fiocruz revela que entre 1/3 e metade da população exposta à epidemia pode vir a manifestar algum tipo de reação psicopatológica, caso não seja feita uma intervenção criteriosa que cuide das reações e sintomas manifestados. Foi o que aconteceu com essa economista que percebeu um certo desconforto emocional logo no início dessa pandemia. Com esses últimos acontecimentos relacionados à pandemia, mexeram demais com o meu emocional e comecei a sentir alguns sintomas físicos e emocionais relacionados à ansiedade. O que mais me incomodava era a sensação constante de medo e hiperinsônia e muito cansaço. Então eu procurei um especialista, fiz todos os exames para descartar também outras patologias, como por exemplo questões hormonais, e fui diagnosticada com a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, e com episódios de síndrome de pânico. É importante destacar que nem todos os problemas psicológicos e sociais apresentados poderão ser qualificados como doenças. A maioria será classificada como reações normais diante de uma situação anormal. Todos estão sentindo angústia e muitos estão sentindo muita angústia, vários estão sentindo muita angústia. Esse fantasma parece que se você abre a porta, ele pode entrar, algo meio assim. E como nós, digamos, nesse momento a nossa fantasia vai muito à tona, essa fantasia aparece no sono também, ou incomodando o sono, como uma preocupação que antecipa o sono e gera impossibilidade, provocando insônia, ou surgindo dentro do sono como os sonhos de angústia. De acordo com os especialistas, o momento é crítico, inédito para muitos dessa geração e exige uma série de cuidados para o equilíbrio da saúde mental. Tentar manter a calma, tentar não se intoxicar com as informações contínuas, informações muito danosas, muito ruins, que são veiculadas todos os dias nos jornais, na televisão, uma vez que eles se focam mais nos quadros mais graves, né? O que é natural, mas que se nós ficarmos dioturnamente sendo bombardeados por esse tipo de informação, e se já tivermos algum grau elevado de ansiedade, a ansiedade certamente que se exacerbará. Tentar fazer algumas das atividades que nós fazíamos antes de um modo inventivo dentro do espaço da casa. Você cozinha? Já cozinhou antes? Já tentou cozinhar? Agora é um momento que você pode fazer isso, por exemplo, compreende? É uma pequena coisa, mas são essas pequenas invenções que nós, digamos assim, que burlarão de alguma forma essa angústia, que irão transformar esse lampejo de uma energia boa em uma expansão maior dela no seu cotidiano. E a mensagem que fica é que a gente precisa realmente cuidar da nossa saúde mental neste período de isolamento social aqui de pandemia, né? E antes de encerrar, a gente traz para vocês agora uma história de solidariedade, mas agora voltada aos animais. Uma associação aqui de Vitória da Conquista acolhe e cuida de animais abandonados e em situação de rua na cidade.
Quem traz essa história para a gente é a repórter Cristiane Santana. Pois é, a AMA é uma instituição filantrópica conquistense que existe há 20 anos e cuida de animais abandonados na rua, cuida não apenas no sentido de alimentar esses animais, de medicá-los, mas também de proporcionar a oportunidade a muitas pessoas a uma adoção responsável. Mas para continuar existindo, ela precisa da sua ajuda, inclusive está realizando uma campanha agora toda especial e a gente vai conversar agora com a Sheila Esteves, que vai trazer para a gente todas as informações. Sheila, explica para a gente como é que está sendo realizada essa campanha. As pessoas que quiserem contribuir com a AMA e comprar ração, elas podem entregar essa ração na Clive e na Vida Animal. Nós temos 2 perfis que são perfis da AMA realmente, que um é no Instagram, né, @ama.associação. Se você quer contribuir, se você quer acompanhar o trabalho da AMA, se você quer ver, né, o que a gente faz, pode acessar essa página. E uma coisa muito importante é que qualquer dúvida com relação à campanha, ela deve ser retirada nas páginas oficiais da AMA e com voluntários da AMA que estão trabalhando nessa situação, né, que nós nos encontramos. Pois é, uma coisa que chama bastante atenção é a forma como esses animais chegam à instituição. E como é que você avalia, Sheila, a importância não só do cuidado físico desses animais, mas também da importância que as pessoas tenham essa responsabilidade com os animais que adotam? Então, a AMA tem animais com câncer, animais paralíticos, animais cegos, animais que foram vítimas de todo tipo de maus tratos. Então, assim, para nós da AMA, toda vida importa. Então, nós precisamos manter o nosso trabalho voluntário. Ninguém da AMA recebe dinheiro pelo que faz. A presidente, que é Nice, ela tem um trabalho voluntário grande. Quem conhece a AMA e conhece Nice sabe que nosso trabalho é sério e nosso trabalho precisa continuar. Porque cada vida importa no nosso abrigo, cada vida importa. Então, os deficientes importam, os animais idosos importam, com câncer importam, e nós precisamos da ajuda da população para poder continuar esse trabalho. Então, essa campanha é esse pedido de ajuda, que a AMA está precisando de ajuda nesse momento. E fica aí o apelo da gente para que, nesse momento de pandemia, não abandonem os animais, né? Coloquem um pouquinho de ração na porta, um pouquinho de água, porque a gente sabe que a situação está ruim para todo mundo. Mas nós temos esperança de que tudo isso vai passar. E enquanto isso não passar, nós precisamos ser solidários uns com os outros. E no caso dos animais, eles não podem pedir, eles não sabem dizer que estão com fome. Então, quem cuida deles tem que vir pedir por eles. E é isso que a gente está fazendo. Então, se você puder doar ração, nós agradecemos muito e entre em contato conosco através dessas redes sociais. E qualquer dúvida a gente pode responder você por lá também. Pois é, Sheila, obrigada por sua participação aqui com a gente. Lembrando que você pode ajudar a AMA, é só procurar lá no Instagram, ama.associação, ou também no Facebook /AMA e fazer a sua doação. Voltamos ao estúdio. E é assim que a gente encerra esta edição do WES Notícias. Se você quiser rever as nossas reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. E se você quiser falar com a gente, mande uma mensagem no nosso WhatsApp pelo 3424-8763. Muito obrigado pela companhia, o melhor do dia a todos e até a próxima. Tchau, gente. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE, sua, da Bahia.